conclusão as ligações para o fornecimento de energia e água. E quem chega à cidade do Ija, se não vier por estrada, claro, tem que vir por via aérea. E aterra exatamente aqui, no aeroporto Manuel Duarte Funza. Agora completamente reabilitado e preparado para receber visitantes e os próprios homens da terra. Homens da terra que são sempre acolhedores e fazem questão de dar as boas-vindas a quem visita a província do Ije. Se não for em português, fazem-no na língua local, Kikongo. Gizambote Rumbanza Ije. Não, mas vai falar. Uma foto. Essa música. Essa é a minha. Tá bom, né? Associação Ana Papi Tondele Njangalele Mkupudua kila vavans zingilanga yana muvutule matondo ko yeno kinga mayingi mkuluvana sinsuka kanyina kyao muna mana masisambuta zetu mvumbi vofwidi sisuke sisana esisuka sisa mwana fwidi yana muna sisuke yana ngina kyao lwalukawu tuikanga lwalukawu kama letuika ndambu eyayi ikwenda bakisa muna eyine kele tuikentama musisuke ambuta avuata ivuata mina mwawu nyempa kamele nampako maishini yingi mempa mivuato kasisa ya mvumbi yekamalunda myawo mielwaka kuyawa mbuta vanavata vanajiumba vanakauta nakuilufuta zevu ambuta ananzeye mwana auta asindika abonge siso avuate siso kyana ufa kasilisise siso ketuvila keneko ambuta anamvwili anamona vanakautikile mnatangwa kautuke mnatangwa kayansi kasimbe elapi musoneka dimosi dezole dedatu devo kyaki sisu kenda ko yawo nambuta akwata enyami kwata tondele muna kutulwa kila moni yana njangaleli zewavo ekumbwani mikiese yengemba yeluzitu yeluzolo luna tokala lwako yani yemuunu kelumanisa kelulelimanisa wakati kayetu wovila kasi muna mundu simami yetu unakwana konsu mwana wonsaya kumukileke mubandu likimbuta nzekaka kemuntu fete vila kanwaka se kangi mwana kwetoza mono kakele yakala kangi ise zevu kyaki sisu lulwakisa kwa mbuta zatu vanajiumba ekwezi mambo kabove kwezi musokobo emvalisime nkaka miyene kasigenda nate yo yuma kasibo ilwaka kuna jumba bukilwaka ko emonukize kizeko ekwezi pe kazeko kasi utwe yayi tutambwele wawe yayi tambwele mononton lwaki feti kadi musi munu ndio yetu kasasi dikamwele pasi zole stat tuka kileka mushoko bodu boga kuna mambidi otukwenda wa kutu mambidi mbote yawo asoniki dodukulodia wenda mona asalo kasadi dengi ya yayi zego tutambwele lweke kwa tukutuke mambu monamo wapa. Olha
onde aconteceu hoje esta 10ª sessão da Comissão Económica do Conselho de Ministros, liderada pelo Presidente da República, José Eduardo dos Santos. Mas a primeira atividade do visitante ilustre da cidade do Ije, nesta quinta-feira, foi com certeza a inauguração do aeroporto, o aeroporto da cidade do Ije, no caso a sua reinauguração, este aeroporto Manuel Quarta Punza. O chefe de Estado angolano chegou ao meio da manhã e foi recebido calorosamente, foi pelo menos recebido pelo governador desta província, Paulo Pombolo, e fez a inauguração, no caso, repito, reinauguração deste aeroporto, 5 anos depois de muitos trabalhos de reabilitação, ampliação e modernização. Para já assistiram a este ato o Vice-Presidente da República, Manuel Domingos Vicente, altos funcionários do Gabinete do Presidente da República, membros do Governo da província do Ije, ainda marcaram presença líderes religiosos, autoridades tradicionais, diferentes convidados e muitos cidadãos que saíram dos 16 municípios que compõem esta província do Ije para virem testemunhar este momento. Está aí então a altura em que o Presidente da República fazia o corte da fita e dava então como reinaugurado, com o champanhe da praxe, reinaugurado este aeroporto agora com o nome de Manuel Quarta Punza. Foram estas as imagens que marcaram este momento alto no dia de hoje. Entretanto, as emoções foram mesmo muito vividas aqui na cidade do Ije, mas primeiro muito vividas mesmo no próprio aeroporto. O Carlos Lino mostra-nos a emoção da população. Os voos que rasgaram os seus do Ije nas primeiras horas do dia. O povo que aguardava pelo Presidente da República esteve em grande para receber José Eduardo dos Santos. Momentos ímpares, momentos de euforia e de muita dança entre a população do Ije. Por alguns instantes, o Presidente saudava o povo e o povo reagia assim. No meio de tanta agitação e de mais um contacto direto entre o governante e governados, há um dado a reter. A homenagem ao nacionalista Manuel Quarta Punza a este aeroporto do Ije. A família do ex-governador agradece pelo reconhecimento. Orgulho, alegria e uma gratidão pelo reconhecimento que estamos a ver que o nosso país está a merecer. Estamos hoje contentes por estar aqui e presenciar realmente, que as coisas são sempre diferentes quando são presenciadas e vividas. Agradecer ao responsável máximo, ao líder máximo desta nação, que de facto cumpriu com o que tinha prometido. Quase que ninguém quis perder a oportunidade de ver o número 1 da nação. Os sobas vestiram a rigor, os religiosos também. E nem mesmo as crianças ficaram de fora. O povo do Ije mostrou mais uma vez ao Presidente da República as suas raízes culturais e a potencialidade económica da região. O visitante agradece e o povo diz parabéns, José Eduardo dos Santos. Não são poucos que chegaram aqui muito cedo para ver de perto o Presidente da República, José Eduardo dos Santos. Este é o encontro entre o povo do Ije e o número 1 da República, que fica na história desta região. Ezequiel Pereira, Simba Destino e Carlos Lino, TPA, o Ije. Ora, foi sobretudo esta emoção que marcou, de facto, os cidadãos da cidade do Ije no dia de hoje, com a presença do chefe do Estado angolano. O Presidente da República, como disse, fez primeiro a reinauguração deste aeroporto da cidade do Ije, o aeroporto Manuel Quarta Punza. Vamos, entretanto, conhecer as principais valências do referido aeroporto com o jornalista Paulo Duda. 5 anos depois, o aeroporto do Ije reabre as operações nesta quinta-feira. O Presidente da República, como disse, fez primeiro a reinauguração deste aeroporto da cidade do Ije, o aeroporto Manuel Quarta Punza. Vamos, entretanto, conhecer as principais valências do referido aeroporto com o jornalista Paulo Duda. 5 anos depois, o aeroporto do Ije reabre as operações nesta quinta-feira, depois de beneficiar de obras de modernização e ampliação.
O aeroporto, totalmente reabilitado e equipado, conta com novas infraestruturas capazes de receber aeronaves de médio porte com realce para os aviões Boeing 737-700. O aeroporto do Uís tem assim todas as condições para reabrir as portas. A infraestrutura ganhou uma nova pista e toda a área adjacente foi requalificada, com destaque para o aumento das áreas de passageiros, o que obrigou ao alargamento do terminal, garantindo assim facilidades que permitam a segurança dos voos e dos utentes. Temos nessa pista balizagem noturna, balizagem diurna também. Podemos fazer voos tanto de dia como de noite. Temos para ajuda à navegação aérea um DVOR e temos a nível da área de tratamento de passageiros ou das áreas terminais, temos um terminal de passageiros com capacidade para atender 250 a 300 passageiros em hora de ponta, com uma sala SIP, uma sala de tratamento de passageiros da classe económica para o embarque e desembarque, com balcões de check-in com as respectivas balanças, tapetes de transporte de bagagem. Temos aparelhos de rastreio de bagagem de porão, aparelhos de rastreio de bagagem de mão, com os respectivos pórticos para a detecção de metais. Temos áreas de restauração, restaurante, bar, temos áreas comerciais e a nível da torre de controle temos também equipamentos para comunicações como VHF e UHF. Para as autoridades do Uís, a reabertura do aeroporto vai aproximar o Uís da capital do país e de outras regiões de Angola. A população do Uís, para chegar à capital do país, leva aí 5 horas, 5, 6 horas. Mas com a reabilitação do nosso aeroporto, já vai facilitar de que maneira na racionalização do tempo, para chegar até a capital. Agora, com a denominação de Manuel Quarta Punza, o aeroporto do Uís vai começar a receber aviões da Transportadora Aérea Nacional TAG e a população desta província reconhece a importância da infraestrutura, na medida em que o transporte rodoviário já não será o único meio para se deslocar daqui para os outros pontos do país e do mundo. É uma grande satisfação, visto que a reinauguração do aeroporto há de constituir um desenvolvimento não só para a província do Uís, mas para a área norte. Por quê? Porque as pessoas que virão para a província do Uís poderão conhecer outros pontos mais desta mesma região, que é a região norte, no caso. Já vai evitar daquelas viagens com muitos transtornos, não é? Por exemplo, nós por vezes temos uma reunião em serviço a Luanda e evita-se aquela tanta demora de aturar 4 horas de tempo, 5 horas, não é, que é da via terrestre, já com o aeroporto aberto. Passaremos a fazer 45 minutos, ou 35, 40 no máximo, daqui até Luanda. Com certeza, se uma pessoa sair aqui 8h30, 9 horas, consegue assistir uma reunião em Luanda que começa às 10 horas. De avião é mais fácil, é só pegar e ir para o aeroporto, compra o bilhete, vai, é tudo rápido, tudo em 30 minutos nós estamos em Luanda, ao passo que se for de carro são 4 a 5 horas. O aeroporto do Uís vai poder receber aviões de grande porte. A sua placa tem capacidade para 3 aviões do tipo Boeing 737. O aeroporto do Uís é também uma homenagem ao antigo nacionalista e governador desta província, Manuel Quarta Punza. Nelson Venâncio e Paulo Duda, ATPA, no aeroporto do Uís. Ora bem, a cidade do Uís conheceu também hoje a inauguração do novo palácio do governador da província. Trata-se de uma infraestrutura imponente e está completamente apetrechada para conferir dignidade ao seu ocupante. A reportagem a seguir é de Florentino Setila. Quem chega de Luanda está localizado mesmo à entrada da cidade do Uís. Da estrada principal para o interior do novo palácio do governador provincial, um percurso de aproximadamente 300 metros. Foi construído em 2 anos, numa área de aproximadamente 8 hectares, que correspondem à urbanização, o edifício principal e casas de apoio. Tem 2 pisos, 20 compartimentos, entre eles as áreas presidencial do governador, salas de estar, escritórios e zonas de apoio, assim como de lazer.
Da varanda tem-se uma vista panorâmica privilegiada, para além dos espaços verdes que emprestam uma imagem ecologicamente saudável. Temos também áreas paralelas de apoio, efetivamente, ao Palácio e simplesmente é um reflexo do nosso trabalho, do trabalho que temos efetuado aqui há mais de 20 anos e um agradecimento também especial à população do UIJ, que também merece, efetivamente, um empreendimento deste género. O ministro da Administração do Território, Bonito de Sousa, acompanhado do titular da pasta da Construção, cortou a fita e descerrou a placa para a satisfação do governador Paulo Pombolo, que a partir de agora tem as noites mais cômodas e a possibilidade de ser um bom anfitrião. Assim, dignificamos também os cargos que ocupamos e também pelo menos um espaço para receber melhor os nossos visitantes. E a partir de agora, o governo provincial pelo menos tem um sítio onde a qualquer momento podemos acomodar principalmente os visitantes que vêm, membros do executivo, e vamos procurar formas de cuidar bem esse imóvel. A nível da província, a situação está resolvida, mas por solucionar está a questão de conferir dignidade àqueles que nos municípios representam o poder governamental, o que na ótica de Paulo Pombolo é um projeto que será implementado a curto e médio prazos. Nos municípios há esse problema também, precisamos de trabalhar no sentido de se construírem os palácios municipais. Hoje, quando vamos aos municípios, se não na residência do administrador, às vezes em condições péssimas, mas esse é o resultado, digamos assim, do período da guerra também que vivemos, e agora que temos condições criadas, vamos de forma paulatina e gradual ir construindo os palácios municipais. Aqui está uma imponente infraestrutura onde foram criadas todas as condições para conferir dignidade ao novo inquilino, que é a mais alta entidade que dirige a província do UIJ. Por esta casa passarão agora todas as entidades protocolares que visitarem a província. Com imagens de Samuel Narciso, Florentino Setila, a TPA, novo palácio do governador provincial. Agora um olhar à água por aqui. Há cerca de 120 quilómetros de rede de água potável que estão a ser reabilitados na cidade do UIJ. O grande objetivo é que o precioso líquido chegue às zonas periféricas da cidade. Vamos ver a reportagem de Wendy Majongo. Na busca pela água, os espaços e o equilíbrio do corpo são fatores que Dominga já aprendeu a controlar. Em casa, a família e as tarefas domésticas exigem que o consumo de água seja